Queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Páscoa, nós encontramos a comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, e essa comunidade é a Igreja. A missão é revelar que a vida renasce da ressurreição. A comunidade é formada na diversidade e na fé, onde todos assumem a mesma missão. Somos chamados a ser comunidade da partilha, do testemunho e da comunhão. Na primeira leitura de Atos, capítulo 4, versículo de 32 a 35, está escrito: a multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos e irmãs, uma pergunta surge: por que será que Lucas procura mostrar a unidade da comunidade cristã? É porque já estamos nos anos 80 e já tem mais ou menos 50 anos da ressurreição de Jesus. E muitas pessoas já estavam desanimando, esfriando na fé, e começavam a surgir pregações que desviavam dos ensinamentos de Jesus. Dessa forma, Lucas revela que a unidade e a partilha dos bens faz da comunidade um só corpo e um só coração. Lucas revela que a celebração litúrgica é fortalecida pela força do Espírito Santo e que a comunhão nos une a Cristo vivo e ressuscitado. Na comunidade, todos tinham tudo em comum e eram chamados a testemunhar a ressurreição. Na segunda leitura, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus, porque amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. O verdadeiro discípulo segue os passos de Jesus e vai ao mundo anunciar. Irmãos e irmãs, o tom polêmico que atravessa várias passagens bíblicas revela que as comunidades do Novo Testamento vivem uma grave crise nesse início do cristianismo. Havia uma grande difusão de doutrinas incompatíveis com a revelação cristã, e essas doutrinas ameaçavam comprometer a pureza da fé. Elas negavam que Jesus era o Messias, negavam que Jesus era o Filho de Deus, negavam a encarnação. O autor desta carta procura advertir os cristãos contra as pregações contrárias a Cristo. Ela reafirma o amor a Deus e também a Jesus. Não se pode dizer que se ama a Deus se não se cumpre os seus mandamentos. A vivência do amor vence o pecado e vence os poderes do mundo. No Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31, está escrito: na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aquele a quem os retiverdes serão retidos. 8 dias depois, estando as portas fechadas, Jesus entrou e disse: A paz esteja convosco. Tomé, põe a tua mão e o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão, mete-a no meu lado, e não seja incrédulo. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, a morte foi vencida e não tem mais poder. A vida passa a ser o centro da revelação. A igreja passa a celebrar no primeiro dia da semana e não mais no sábado. Na criação, Deus concluiu tudo no sábado. E em Cristo, Deus planifica a criação com a ressurreição no primeiro dia da semana. Os apóstolos ainda não haviam feito a experiência da ressurreição, e a igreja estava fechada por medo e não permitia a entrada da comunidade. A igreja ainda hoje fecha as portas para muitos filhos. Muitos missionários e missionárias não querem se comprometer com a vida dos irmãos. Assumir o compromisso do amor é perigoso, pois o amor não aceita a negação da vida. O amor não aceita as injustiças. O amor não aceita que se pratique a violência. A igreja, além de fechada, estava dominada pelo medo do poder político e religioso, e por isso fugia da missão. Estava muito difícil aceitar que a promessa e os sonhos tivessem acabado numa cruz. Jesus vem para abrir os olhos e os ouvidos para a grande missão que estava sendo iniciada. A igreja que sofre violências, ela não se torna violenta. A igreja que foi vítima do ódio não se torna refém do ódio. A igreja que foi rejeitada e expulsa pelos poderes religiosos, ela se torna mãe acolhedora dos que estavam fora da convivência com o Senhor. Assim, irmãos, a igreja recebe de Jesus a missão de anunciar que a morte foi vencida. Não tenhais medo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Nas aparições de Jesus, os apóstolos são confirmados na fé e são fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Ao mostrar as mãos e o lado trespassado, Jesus revela os sinais de seu amor e de sua entrega. E nestes sinais de amor e de doação, que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. Não podemos ser incrédulos a exemplo de Tomé. Somos os representantes do poder e da graça de Deus para os nossos irmãos, e somos enviados. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, está em Mateus 28:29. Vivendo em comunidade, Cristo nos renova e transforma. É em comunidade que fazemos a verdadeira experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.